frequência, né? 38 alunos. Pronto, gente. Mais uma vez, bom dia, parabéns. O pessoal chegando agora, né? Vamos lá, gente. Semana passada a gente já tinha começado o assunto novo, foi o conteúdo, o próximo conteúdo, que no caso foi o assunto seguinte, leis de Newton. Vou até registrar que hoje são o quê? Dia 24 de setembro de 2021. Então, exatamente como acabamos de dizer, semana passada, na aula anterior, começamos o assunto seguinte, o próximo conteúdo, leis de Newton. Vou colocar aqui, ó, leis de Newton. Leis de Newton. Lembrando que o Enem não, o simulado 3, terceiro simulado, o simulado agora do terceiro bimestre, já está marcado. Os professores já estão se organizando, definindo, a data já foi definida. O assunto para esse simulado 3 são 3 assuntos. Quais são os assuntos? Movimento vertical, movimento circular e leis de Newton, que começamos semana passada. Então, gente, sinceramente, desses 3 assuntos, movimento vertical, trabalhamos há muito tempo atrás, movimento circular, já tínhamos terminado, e leis de Newton, começamos semana passada. Hoje já é o assunto seguinte. Alguém pode dizer, tá, professor, mas o senhor tinha dito que terceiro e quarto bimestre, basicamente, nós vamos estar trabalhando sempre as leis de Newton, mas exatamente, semana passada, na aula anterior, nós começamos a primeira parte de leis de Newton. Basicamente, quem tem um bom livro, um livro que segue o conteúdo do programa do Enem, basicamente, leis de Newton é dividido em 2 partes. Leis de Newton, primeira parte, foi o que a gente viu semana passada. Basicamente, a primeira parte são as teorias. Leis de Newton, a parte da teoria. Os conceitos, as definições, o início de leis de Newton, a teoria. Trabalhamos semana passada. E leis de Newton, a segunda parte, é o que a gente vai trabalhar hoje. Na verdade, são as aplicações. As aplicações das leis de Newton. Então, gente, sinceramente, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer o vestibular, tem lá o programa, conteúdo. Não pode ser no Marista, Motiva, onde for, em todo o território nacional. Leis de Newton, basicamente, é dividido em 2 partes. Leis de Newton, primeira parte, teoria. São as definições, os conceitos, vimos semana passada. Foi o que a gente falou semana passada, que é o assunto mais simples. Foi, na verdade, o assunto mais simples, o assunto mais fácil, mais trivial do ensino médio. De todo o ensino médio, não só do primeiro ano do ensino médio, que são as teorias. É entender ali o conceito, a definição das leis de Newton. Ah, professor, uma vez entendido leis de Newton, a teoria, o conceito, as definições, o passo seguinte, o próximo assunto é o quê? É entender agora as aplicações. Ou seja, a gente tinha dito exatamente desde o começo do ano que na divisão da mecânica, que por sua vez subdivide em 2 partes, cinemática e dinâmica. Dinâmica, na verdade, vai estudar as causas, ou seja, a força. E a força, a causa do movimento, a força, nada mais é que estudado nas leis de Newton. As leis de Newton, basicamente, é o estudo sobre as forças. Sobre as forças. Entendeu? São as causas do movimento. Ah, professor, vimos a primeira parte da lei de Newton, foi a teoria, foi as definições, os conceitos na aula anterior. Numa única aula, vimos absolutamente todo o assunto. Então, vimos a parte 1, Lei de Newton, parte 1. Agora é chamado Lei de Newton, parte 2. Ou, em outros livros, é chamado de aplicações. Ou seja, uma vez você entendendo as definições, tendo entendido as definições, os conceitos, a teoria, agora a gente vai entender, vai visualizar essa teoria, aplicar essa teoria nos casos práticos, nas situações, lá nos contextos, nos exemplos do dia a dia. Por isso que são chamadas aplicações, porque a gente vai aplicar essa teoria lá nas situações propriamente ditas, nos casos um após o outro. E como sempre a gente fala nessa aula, professor, estamos estudando basicamente forças. Vamos estudar as forças agora no contexto, nas situações, em aplicações. Ou seja, vamos continuar estudando essas forças e, ao todo, vamos estudar todos os tipos de forças. Quais são as forças que a gente vai estudar naquele caso?
observando detalhadamente em cada caso, a gente vai ter um tipo de força. Então, gente, as aplicações das leis de Newton, que é o assunto que estamos começando a estudar agora, na verdade, a gente vai estudar todos os tipos de quê? Todos os tipos de força. E eu já adianto para vocês, já antecipo para vocês, dizendo o seguinte, que ao todo, esses tipos de forças, essas aplicações, esses casos, essas situações, ao todo, tem em torno de 14 a 16 casos. 14 a 16 casos. A gente vai estudar um após o outro. Por isso, eu vou enumerar aqui um após o outro. Então, aplicações, gente, eu vou até colocar aqui o aluno estudioso, o aluno aplicado, o aluno dedicado, ele já vai anotando. O professor está falando e ele está anotando as observações. Mas eu vou enfatizar, colocando aqui aplicações, nada mais é que as situações. Professor, as situações dos casos que nós já estudamos na teoria de força. Ou seja, vamos estar estudando todos os tipos de força. Então, gente, eu vou enumerar aqui um após o outro, a sequência, o encadeamento, a ordem em sequência, ordenando, sequenciando aqui, uma após outra, a lista de todas as forças que eu já adiantei para vocês, que em média em torno de 14 a 16 tipos de força. Para não ficar redundante, primeira, força tal, segundo, força tal, sempre vai ter força tal. Todos são forças, são todos os tipos de força. Então eu vou suprimir, ocultar aqui a palavra força, para a gente não perder tempo. O aluno aplicado aí, o aluno que for detalhista e quiser colocar, é força tal, pode colocar, é a sua organização. Então, o primeiro tipo de força é chamado força-peso. Força-peso. Acabei de dizer, não vou repetir a palavra aqui, o termo força, porque já fica entendido, subentendido que todos os casos, todos são tipos de força. Então, é força tal, força-peso, força tal, todos são forças. Então, o primeiro tipo, chamado força-peso. Professor, vou lá, o aluno vai fazer o Enem, o aluno vai fazer o vestibular, o simulado agora. Quero saber, professor, força-peso, como é que eu represento essa grandeza? É uma grandeza. Força é uma grandeza. Mas o símbolo dessa força, chamado força-peso, o símbolo é a letra P, pesão de forma. Olha aí o pesão de forma. Não é P maiúsculo. P maiúsculo, a gente vai ver outra grandeza, é a grandeza de potência. P minúsculo, pressão. Então, como a gente já tinha dito em outras ocasiões, existem várias grandezas, são várias, centenas de grandezas. E os físicos, para não estudar uma grandeza com a outra, eles definem várias letras maiúsculas, minúsculas, de forma, de imprensa, letras gregas. Então, força-peso representado pela letra P, pesão de forma. Segunda força, segundo tipo de força. Mais uma vez, todos esses casos, todas essas situações nas aplicações das leis de Newton, na verdade, são forças. Então, todos os tipos de força. Primeiro, força-peso. Segundo, força normal. Força normal. Então, gente, nesse primeiro momento, o aluno que vai lá fazer o Enem, vai fazer o vestibular, basicamente, o assunto sobre leis de Newton nós já vimos. O que é feito agora nas questões, nas situações, nas aplicações, nada mais é que identificar. O professor disse que tem em torno de 14, em média, 14 tipos de força. Então, lá no problema, na questão, no exercício, na verdade, o primeiro passo é você identificar. Qual é esse tipo de força? Força-peso? Qual é a outra força? Força normal? Então, é identificar e representar. É o primeiro passo para você responder lá a sua questão, garantir a nota lá no seu Enem. Então, primeiro, força-peso, o símbolo P de força. Segundo, força normal, é representado por que letra? O Nzão, o N de forma, certo? Não é N maiúsculo nem N minúsculo, é N de forma. Pronto, é diferente do Nzinho minúsculo, que a gente usava lá no movimento circular. Estão lembrados? No movimento circular a gente tinha frequência. A frequência é o Nzinho, que era o número de voltas, dividido pelo tempo total. Então, observe, lá os físicos, para diferenciar essa grandeza, essa ideia, esse ente físico, né? Esse ente físico aqui seria o número de voltas, Nzinho, já que o Nzão é a força normal, um tipo de força, chamada força normal. Então, para não confundir, Nzão de forma e Nzinho minúsculo. Então, já vemos dois tipos de força. Primeiro, identificar qual é o tipo, e segundo, como representar. Peso e normal. Terceiro tipo de força.
é chamada força de contato. Força de contato. Força de contato. Ah, professor, qual é o símbolo de força de contato? Força de contato, na verdade, é o que a gente viu na semana passada, no primeiro dia de aula sobre leis de Newton. Na verdade, ao longo de todo o assunto, terceiro e quarto trimestre, a gente está estudando sobre força, o assunto sobre força. O símbolo de força é o Fzão, F maiúsculo, né? Maiúsculo não, perdão, F de forma, o Fzão, F de forma. Diferente da frequência, que era o F de imprensa, né? Então, para diferenciar, força de contato é o Fzão de forma, tranquilo? Ah, professor, quarto tipo de força. Quarto tipo de força é chamada força de tração. Tração. Então, gente, mais uma vez, pela segunda vez, o aluno aí detalhista, meticuloso, ele quiser colocar a expressão completa, né? Todas elas são força. Estou omitindo aqui a palavra força para não ficar redundante e não caber no quadro. Mas o aluno aí detalhista pode colocar força peso, força normal, força de contato, força de tração, todas são forças. São casos, são situações de tipos de força. Ah, professor, o que seria força de tração? Eu já ouvi essa palavra. Então tem lá um veículo, móveis, né? Veículo que são movidos, né? Veículos por tração, tração animal. Então tem lá a carroça, puxada lá pelo boi, pelo cavalo. Ah, professor, tração animal. É exatamente o cavalo, o boi que vai na frente, puxando, arrastando, ou seja, exercendo, realizando uma força. Aquela força que está arrastando, puxando a carroça é chamada de força de tração. Ah, professor, qual é o símbolo? Como eu represento? Então, uma coisa é você identificar. Ah, o professor já deu um exemplo aí, um caso prático aí, da tração, é lá nas carroças, lá do boi, do cavalo. Então, é um caso, é um tipo. Então, identificar, já sei identificar. Outra é representar. Como é que eu vou representar? A atração é o T de forma, não é nem maiúsculo, nem minúsculo, T de forma. Aí alguém pode dizer, tá, professor, mas lá no movimento periódico, movimento lá circular, a gente tinha o T também, Tzão de forma, representava período. Então lá é o período, aqui é a atração. Como é que eu vou saber qual dos dois eu vou usar? O período lá é o tempo, então é em segundos. Já aqui é a tração. Tração é uma força, né? É uma força. Então vai ser no contexto, no exemplo prático, que a gente vai ver a diferença. Ah, professor, 4 tipos de força. O próximo, quinto tipo de força. Quinto tipo de força é chamado polias. Polias são os casos, são as situações sobre polias. Alguém pode dizer, ah, professor, é um caso chamado força de polias? Não. Observe que aqui é o todo. Eu estou listando, enumerando uma sequência ordenadamente, uma sequência, né, um após o outro, todos os casos, todas as situações. Algumas dessas situações são tipos de forças. Outros são meros casos, meras situações. Não é um tipo de força. E o que seria polias? Alguém sabe o que são polias? Polias, gente, na verdade, é o que existe lá na construção civil. Vai lá, passando embaixo de um prédio, né? Tem lá os engenheiros lá, os construtores, tem lá construindo um prédio. Então, eles colocam um equipamento com polias exatamente para transportar materiais, né, de um nível para outro, de um andar para o outro, para facilitar. Então, vai ter um operário lá embaixo puxando, conectado a um cabo de aço, né, ó, o material aqui, vamos dizer, um balde de cimento. Então, eles vão estar levantando, subindo. E essa polia, ela fica pela polia, na verdade, não, mas é que uma roda. É uma roda para diminuir esse atrito, para puxar esse material lá para cima. Então, polia, na verdade, seriam essas rodas para facilitar o movimento, para erguer, içar, levantar. Então, os casos, as situações de polias, a gente vai estudar questões de analisar quais são as forças que estão atuando aqui nesse caso com polias. Então, atenção aí. Está atento a entender que todos esses casos, nem todos são tipos de forças. Alguns são tipos de força, são forças, e outros são situações em que eu vou analisar forças, como polia. Polia não existe força polia, não existe isso. Polia, na verdade, é um equipamento. Nesse equipamento, a gente vai analisar todas as forças que estão atuando nela. Ah, professor, sexto caso. Quinto caso, polia. Sexto caso, plano inclinado. Plano inclinado.
inclinado. Ah, professor, eu entendi mais ou menos o que seria a polia. Seria lá a roda, né? O camarada está puxando lá, como se fosse um guindaste, né? Para levantar o material. E plano inclinado? O que é plano inclinado? Plano inclinado é uma tábua, como se fosse uma tábua. Você pegar uma tábua e inclinar ela. Levantar uma tábua, uma prancha. Então você pega esse plano, a própria expressão aqui já dá ideia do que seja, né? Um plano, uma tábua, uma prancha. Você vai levantar ela, vai inclinar. Então, você inclina esse plano, essa prancha, essa tábua, a um certo ângulo de elevação. Você inclinou. O exemplo prático seria lá nos parques de diversões. Pronto, tem o escorrega lá, o escorregador, né? A criança, ela senta aqui, pronto, tá lá. Ela senta no escorregador para escorregar. Aí eu quero saber, nessa situação do plano inclinado aqui, uma rampa, é uma prancha, uma tábua, um plano inclinado, quais são as forças que vão estar atuando aqui sobre esse objeto para que ele deslize? Então, observe que o plano inclinado é um outro caso que não é um tipo de força. Na verdade, é um caso, uma situação onde eu vou analisar forças. Forças são essas aqui, ó, força peso, força normal, força do contato, força de tração. Esses dois casos aqui são situações, né? Situações. Vamos lá, para o próximo caso, certo? Próximo caso tem a força de atrito. Pronto, olha lá. Voltou mais um tipo de força. Força de atrito. O aluno aí, detalhista, né, pode escrever. Por extenso toda a expressão, né? Força de atrito. Mas já sabendo tudo aqui são forças, né? Força de atrito. Ah, professor, qual é o símbolo que eu represento essa grandeza? Força de atrito é representado um Fzinho, F de imprensa. Não é F minúsculo assim, não. F minúsculo, nem mais. F de imprensa. E nem F de forma. F de forma é a força de contato. F de imprensa, subscrito AT, força de atrito. Tranquilo? Oitavo caso. Oitavo caso é chamada força em molas, nos casos lá das molas. Ah, professor, eu observo quando eu vou esticar, elongar uma mola, ou esticar, elongando, ou comprimindo, eu sinto uma certa resistência, uma dificuldade, eu tenho que realizar uma certa força. Pois bem, são as forças em molas. Quando a gente for estudar esse caso em particular, detalhadamente, estudando esse caso, molas, a gente vai ver que as forças que atuam sobre as molas são chamadas de força elástica. Mas nesse primeiro momento aqui, pode chamar caso das molas. Quando a gente for estudar, a gente vai detalhar mais. No caso das molas, quem quiser acrescentar aí, ocorrem as forças elásticas. Como é? Eu vou representar a força elástica. O Fzão, olha lá, Fzão de forma, né, ó, do mesmo jeito aqui, o Fzão de forma. E vou, subscrito aqui, L, força elástica. Tranquilo? Então, olha lá os casos. 8 casos. Força peso, tesão. Força normal, emissão. Força de contato, força de tração, polias, plano inclinado. Força de atrito, molas. E o nono caso, alguém pode dizer, professor, são vários. É ao longo de todos os 2 últimos trimestres, né? Terceiro e quarto trimestre. Gente, todos esses assuntos a gente vai estar estudando no terceiro e no quarto trimestre. Do mesmo jeito que a gente estudou no primeiro e segundo trimestre cinemática, vimos todo o assunto sobre cinemática, vamos agora estar trabalhando dinâmica. Dinâmica nada mais é que o estudo das forças. É a causa do movimento das forças. E aqui eu estou enumerando uma após outra todos os tipos de força. Já vou adiantar para vocês, antecipando para vocês, que lá no exemplo, no exercíciozinho, quando você for estudar, quando você for responder a questão, você tem que seguir esse encadeamento, essa sequência, essa ordem, essa sequência, um após outro. Você vai analisar. Tipo, se você tiver num caso lá sobre atrito, você não vai responder a questão já se detendo ao atrito. Você tem que analisar desde o primeiro. Por isso que é uma sequência. Você vai representando lá. Vamos lá desde o primeiro. Como é o primeiro? O professor disse como? O primeiro é o quê? Força peso. O segundo, força normal, força de contato, força de tração. Então, todos eles você vai estar enumerando. Professor, se você estiver no nono, você vai analisar todos os casos anteriores. Desde o primeiro, força peso. Então, gente, já antecipo para vocês. Alguém pode dizer, professor, isso é muito difícil. Por enquanto, muitos aí, né, tem desespero aí, pavor, pânico de fórmula, de conta. Observe que não tem nenhuma conta, não tem nenhuma fórmula, é simplesmente você analisar a situação, o contexto lá do exemplo, identificando
qual é o tipo de força. Então não tem conta nenhuma para fazer, não tem nenhum cálculo. É só analisar, investigando lá, qual é o tipo de força. Primeiro passo, qual é o tipo de força? Segundo passo, como é que eu represento esse tipo de força? Simples assim. Por isso que você tem que analisar um após o outro. Tá, professor, mas sempre tem que ser feito assim? Se eu estiver no quarto caso, eu tenho que analisar os 3 primeiros, primeiro, segundo, terceiro. Se eu estiver no oitavo, no nono caso, eu vou ter que analisar todos os anteriores, desde o primeiro. E o nono e último caso é chamado força centrípeta. Força centrípeta. Força centrípeta, um aluno dedicado aí, um aluno aplicado, estudioso, recorda esse termo, essa palavra. Centrípeta, professor, ela é um movimento circular. Mesmo sendo uniforme, não está variando o módulo da velocidade, mas por ser movimento circular, está variando a direção. Então tem uma aceleração especial, chamada aceleração centrípeta. Então lembraram que na aula passada a gente disse o seguinte, que se eu tenho força, eu tenho aceleração. E vice-versa, se eu tenho aceleração, logo eu tenho força. A segunda lei de Newton. Né? O que diz a segunda lei de Newton? F igual a MA, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Se tem força, tem aceleração. Se tem aceleração, tem força. Então, se eu estou girando, eu tenho aceleração centrípeta. Se eu tenho aceleração, tenho força. Na dinâmica, se eu tenho aceleração, tenho força. E essa força, em decorrência do movimento circular, em decorrência da aceleração centrípeta, é chamada de força centrípeta. A gente representa com Fzão de forma, subscrito C de centrípeta. Pronto, acabaram aqui os casos. Alguém pode dizer, tá, professor, só disse que em torno, em média, nós temos 14 a 16 casos. Porque esse último caso aqui, esse nono caso, a situação 9, ela, por sua vez, vai se subdividir em 4 a 6 subdivisões. Eu digo isso, 4 a 6, porque aqui no ensino médio vocês não veem todas as 6. As 6 tem situações mais complexas. Aí vem só na universidade. Mas aqui a gente vai ver só girando uma pedra. Ah, eu sou um carro fazendo a curva numa pista. Não veio casos mais complexos de força centrífuga, de rotores. Aí são um pouquinho mais detalhados só ver na universidade. Mas aqui a gente vai ver, em média, os 4 casos. Ou seja, vai ter 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Tranquilo? Então, gente, ao todo aqui estão enumerados a sequência de todos os casos. Hoje nós vamos trabalhar, mais ou menos, ver se dá para a gente trabalhar, os 3 primeiros casos. 2 a 3 primeiros casos. Força peso, força normal e força de contato. Tranquilo? Então, vou apagar aqui. O aluno dedicado aí, o aluno estudioso, ele já está anotando, né? Ó, tomando nota. Então, como eu disse para vocês, antecipando para vocês, já adiantando, todas as questões que vocês forem resolver de dinâmica, sobre leis de Newton, sobre as aplicações das leis de Newton, você começa, o primeiro passo é analisando todas as forças, uma após outra. Não, professor, mas só que eu estou num sexto caso, eu posso me deter unicamente a ele, especificamente aqui detalhando só um sexto caso? Não, você tem que começar lá na situação do plano inclinado. Cadê a força peso? Cadê a força normal? Cadê a força? E a gente vai trabalhando um após o outro, detalhadamente. Vamos ver agora todos esses casos, de maneira agora aprofundada, para entender melhor. Fazendo exemplo, como os alunos dizem, professor, a gente aparece as dúvidas, as perguntas, quando vê um exemplo. Vamos lá. Primeiro caso. O aluno aplicado aí, o aluno dedicado, quer ver aí a participação. Primeira participação do dia. Está vendo aí a qualitativa, né? Participação, nota qualitativa. Qual é a primeira força? Estou apagando aqui de propósito, né? Para ver quem é que vai responder. Qual é a primeira força? Quem está acompanhando, quem está anotando aí, não. Qual é a primeira força? Qual é o primeiro tipo? A primeira situação de força? E aí? Ninguém? Pronto, ele botou lá no chat, né? Parabéns. Então, o primeiro tipo de força, chamado força-peso. Força-peso. Mais uma vez, pela terceira vez, né? Estou justificando aqui. Estou suprimindo aqui a força, palavra força, para não me estender, né? E não ser repetitivo. Um aluno que quiser aí pode colocar. Força-peso. Como é que representa? Eu disse lá, ponto participativo, né? Depois lá no chat eu vou ver quem participou. Como é que representa? Uma coisa é o tipo. Professor, sei que o tipo, o primeiro tipo de força é chamado força-peso. Como é que representa essa força-peso? Ela representa pelo pesão, né? Ó, o P de forma. Pronto, colocou lá, João Vitor, parabéns. P de forma, peso, né? Força-peso.
Mas, vou colocar aqui no canto para não apagar. A gente tem todas as aulas, não só nessa aula, mas ao longo de todo o terceiro bimestre, quarto bimestre, a fórmula. Qual é a única fórmula que a gente usa em leis de Newton? Foi o que alunos responderam na lista da aula passada, que foi na semana passada, era uma lista com 4 questõezinhas, somente questões teóricas. Teve alunos que procuraram estar, professor, mas essa lista é um pouquinho mais extensa. Ao todo, na verdade, só tinha 4, né? Mas tinha questões lá que tinha alternativa até a F, G, se não me engano. Aí era um pouquinho mais extenso, mas só que eram questões teóricas. Aí eu ia até perguntar, vocês preferem ser no teórico um pouquinho mais extenso, né, a lista um pouquinho mais extensa, ou preferem conta, cálculo um pouquinho menor? Aí disseram, não, professor, mesmo sendo um pouco maior, mas é melhor teórico, sendo maior, que é mais simples. Então tá lá, né, a oportunidade, a chance para você responder as questões teóricas. Então eu vou colocar aqui, gente, que ao longo de todo esse segundo, terceiro trimestre, a única fórmula que nós usamos, qual é a única fórmula? A segunda lei de Newton, lei das massas, né? Lei das massas, qual é a fórmula? A fórmula da força. Ah, professor, a lei das massas. Newton diz como, é o como. É saber qual é o valor. Quanto vale a força. Então tem a fórmula da força. F igual a M vezes A. Então vou deixar aqui no canto do caderno, porque no canto do quadro a gente sempre vai estar recorrendo a essa fórmula. É a única fórmula, na verdade. É a única. Força é igual a massa vezes aceleração. Não? Então, vamos lá. E mais, qual a unidade de força? A gente colocou lá na lista, não foi equivalente, em homenagem a Newton. Força, a unidade é dada em newtons, no emisão de forma, né? Newtons, tantos newtons. Então lá, professor, o que seria força-peso? Primeiro, você já sabe o tipo, como é que se chama o tipo das forças. Segundo, já sabe representar a letra, como é que representa as forças. Agora, o terceiro passo é como identificar. Professor, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber quando é uma força-peso, quando é normal, quando é atrito, quando é elástica, quando é de contato? Primeiro caso. Primeira condição para você saber quando aquela força é do tipo força-peso. Quando tiver gravidade. Quando tiver gravidade. Simples assim. Então, vou colocar aqui a situação, um exemplo. Não pede, né? Ah, professor, faça um exemplo. Então, vou colocar aqui um exemplo. Olha lá o exemplo. Estou desenhando aqui, alguém pode cantar, professor, sabe o que é uma cambuca? É uma cuia de cabeça para baixo? Não. Isso daqui é a Terra. A Terra. Supor a superfície da Terra, né? Está lá, superfície da Terra. Então, sempre vai existir força-peso quando qualquer objeto, estiver sobre a gravidade do corpo celeste que for, a Terra, a Lua, Marte, aonde for. Está sobre a superfície de um corpo celeste, no caso aqui a Terra, logo tem força-peso. Porque tem gravidade. Simples assim. Então, eu vou ter aqui, olha, um objeto, vamos dizer aqui, um bloco, o que a gente colocou lá semana passada, não foi a primeira aula, parte 1 de leis de Newton, e colocamos no exercício. A maioria das questões, gente, a partir de agora, em dinâmica, terceiro e quarto trimestre, a maioria das questões diz respeito às situações sobre objetos. E os objetos aqui, ó, objetos vão ser representados como um bloco, um tijolo, uma caixa, mais ou menos assim, um quadrado, um retângulo, tranquilo? Mesmo jeito que lá em cinemática a gente trabalha com um carro, né? Desenhava um carrinho aqui, um ovo bola, né? Um carrinho bola. Agora vai ser essa caixinha. Mais fácil para facilitar aí o nosso trabalho de desenho, nosso trabalho artístico, né? Então, lá. Questões sobre força-peso, na verdade, vai ser um objeto sobre a superfície da Terra, certo? Da Terra, Lua, o que for. Aí eu quero saber, segunda parte. Ah, professor, já sei em que situação existe força-peso. Como representa força-peso? E onde eu vou identificar como sendo força-peso? Agora, para onde é que vai estar apontando essa minha força? Essa força-peso? Sempre para o centro. Sempre para o centro da Terra, no caso aqui da Terra, né? Se fosse a Lua, no centro da Lua, no centro de Marte, onde for. Sempre o centro da Terra, sempre para o centro. Então, eu vou estar apontando para o centro. Então, eu vou representar essa força como sendo aqui, essa setinha, destacando aqui em vermelho, não sei se vocês veem aí a cor, né? Ó, vermelho, tudo está em preto. Estou destacando a setinha aqui em vermelho. Então, tá lá, ó. Tem um objeto, pronto, questão de Enem. Por incrível que pareça, eles fazem essa representação, esse desenho aqui, e perguntam o seguinte: da situação abaixo, me represente qual das setas. Qual das setas? Aí eles colocam várias setas, A, B, C, D. Qual dessas setas
define o peso. Então, o peso sempre vai estar apontando para o centro. Então, está aqui, ó, essa daqui é a força-peso, como se o centro da Terra fosse aqui. Aí alguém pode dizer, professor, o peso sempre está apontando para baixo. Ele aponta para baixo, é descendo para baixo, a redundância aí, né? Ó. É descendo para baixo, mas se eu colocar aqui meio inclinado de lado, meio declinado para o outro lado, perdeu a questão lá no Enem, lá no vestibular. Sempre é absolutamente apontando como se fosse para o centro. É por isso que tem aqueles equipamentos lá, a ferramenta dos construtores, né? Chamado de prumo. O prumo do pedreiro lá, do construtor, nada mais é que uma linha e na ponta um pezinho. Um peso. Exatamente o que o peso. Por que o peso, professor? Porque ele vai apontar sempre para o centro, para a parede estar no prumo, para ela não estar inclinada, não estar declinada, então ela está reta. Para ela estar reta no prumo, então eles têm esse equipamento para ficar no prumo. Olha lá, o peso. Então, critérios para saber como representar o peso. Sempre vai ter peso se tiver gravidade. Tem gravidade, então já sei que tem peso. Simples assim. Professor, então sempre vai ter peso. Pronto, acabou, sempre vai ter peso. Segundo, esse peso eu vou representar sempre apontando para o centro. Sempre para o centro. Professor, é descendo para baixo, descendo para mais inclinado ou declinado. Descendo para baixo, sempre para o centro. Absolutamente para o centro. Entendeu? E terceiro e último critério que você tem que analisar é a fórmula. A fórmula. Professor, como é que eu calculo o peso? O peso, na verdade, é uma força. A gente ia acabar de dizer. O peso, todas as forças, todos os tipos de força. Como é que eu vou calcular a força? Aqui, ó. Força igual a massa vezes a aceleração. E igual a M vezes A. Então, peso, bota a letra P de peso. Na verdade, é força, peso, é igual a M. Então, tem M, tem a massa, vezes a aceleração, o Azinho. Só que o A aqui, na verdade, vai ser o quê? Lembrem lá do movimento vertical. O movimento vertical, a aceleração do objeto, na verdade, era o quê? Era o G, né? A gravidade, a aceleração da gravidade, o Gzinho. Então, a forma do peso é M vezes G. Então, acabou a forma do peso. Então, gente, simples assim, não tem mais o que fazer. Professor, qual é a aceleração da gravidade da Terra? É aproximadamente quanto? 9,8, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Os alunos fizeram aí, movimento vertical vai ser assunto do simulado 3. Corram atrás lá para ver, né? Valor da aceleração da gravidade. Eu solto um objeto. Na verdade, isso daqui não é aceleração da gravidade, isso é um vício de linguagem, né? Dizer que é a aceleração da gravidade. Isso daqui, a gravidade não está em movimento, para dizer que é a aceleração da gravidade. Isso daqui, na verdade, é a aceleração dos corpos na gravidade. Sobre a gravidade, os corpos caem com essa aceleração. Tipo, se eu soltar aqui esse objeto, ele vai cair com essa aceleração, em decorrência dele estar sobre a gravidade. Tranquilo? Então, a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8. E para facilitar os cálculos, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vamos fazer um exemplo aqui, gente, para a gente entender melhor. Exemplo. Então, primeiro caso, força-peso. O exemplo, gente, vai ser o seguinte. Como a gente acabou de dizer, na maioria dos casos, sempre a gente vai estar trabalhando com objeto, um bloquinho. Então, a questão é o seguinte. Observando o bloco a seguir, então está aí um bloco, um tijolo, uma pedra, um bloco, uma caixa, o que seja, apoiado sobre uma superfície, uma mesa. Então, está apoiado aqui em pé aqui, sobre uma mesa, sobre uma pia, sobre o chão, onde for. Aí eu quero saber, represente e calcule o peso. Então, primeiro, representar vai ser uma setinha. Apontando para onde, professor? Descendo para baixo, né? A redundância lá, brincando, aí descontraindo. Descendo para baixo, mas sempre para o centro. Está aí, ó. Meu peso está aí, força-peso. Quero saber agora quanto é que vale, qual é a forma. Como é que eu vou calcular isso, professor? Aí a questão vai acrescentando. Sabendo que é um bloco de tijolo, um tijolo cuja massa é de 2 kg, quanto é que vale o peso? Quanto é que vale o peso? Você vem para a fórmula. A fórmula, professor, P é igual a massa vezes gravidade. P vai ser igual. Quanto é o peso? É a questão que quer. Lembra lá da brincadeira, da musiquinha, né? Professor, é o que ele quer. Interrogação é o que ele quer. Se é o que ele quer, repete. O peso vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 2 vezes G. Quanto é G? O G na Terra é 9,8. Mas para facilitar o cálculo, arredonda para 10, né? Arredonda para 10. Acabou. Logo, o peso vai ser quanto? 2 vezes 10, 20. 20 o quê? Igual a unidade? Professor, se é peso, é uma força, um tipo de força.
Então, força é dada em newtons. Qualquer força, força elástica, força motora, força de tração, força de contato, força de atrito, qualquer força é dada em newtons. Peso é uma força. Então, 20 newtons. Uma observação aí, gente, para a nossa linguagem do dia a dia, nossa linguagem vulgar. Muitas vezes a gente diz, o meu peso, de maneira técnica, né, formalmente falando, fisicamente falando, não é correto. Não é o meu peso, é a minha massa. A minha massa, eu vou lá na balança, na farmácia, e peso a massa. A massa dos objetos é dado em quilogramas. A massa, o meu peso é a minha massa. A minha massa é de 70 quilogramas. Isso é a massa. O peso é uma força. O peso é dado em newtons. Já que peso é uma força, é dado em newtons. Então, essa observação aí, porque muitas vezes, por incrível que pareça, cai uma questão dessa maneira, e o aluno perde a questão porque não presta atenção. Então, massa é o que a gente diz no cotidiano, né? É lá, quanto é a sua massa? 70 quilogramas. E peso é uma força, é dado em newtons. Tranquilo? Então, gente, já vemos a primeira força. Primeiro tipo de força. Força, peso. Como é que representa? Pesão. Professor, como é que eu vou desenhar lá, representar a força, peso? Sempre apontando para o centro. Qual é a fórmula? P é igual a MVG. Peso é igual a massa vezes gravidade. Lembrando que a massa sempre tem que estar em quilogramas. Se tiver em gramas, professor, tem que transformar. Multiplicar pela aceleração da gravidade, encontra o peso. Vamos para o quarto caso, depois só fazer exercício. Então, gente, não tem o que fazer. Nesse primeiro momento, é somente o aluno identificar os casos e saber como representam. Literalmente, desenhar. Eu vou desenhar lá a força, como é a força, como é que a força está atuando. Segundo caso, cadê? O primeiro participante foi eu, foi que agora o segundo caso. Qual é o segundo tipo de força? Segunda força é chamada como? Segunda força aí, ninguém lá no chat? Força o quê? Ninguém. Força normal. Força normal. Força normal. Qual é o símbolo da força normal? Professor, a letra que representa essa grandeza. É a letra M, Nzão de forma. Alguém pode perguntar, professor, olha só, esse N aqui eu vou confundir com esse N. Observação. Uma coisa, N. Vamos dizer, a força normal de 20 newtons. Olha aí, 2 N's. Professor, apareceu 2 N's aqui. O que é esse N? Vai confundir. Não. Esse N aqui é a unidade de força, newtons. Tantos newtons, é o N de newtons. Já esse N aqui é o N da força normal. A força normal, Nzão, é igual a 20 newtons. A gente vai responder exercícios, questões, para entender melhor esses casos. Vamos lá? Professor, o que seria a força normal? Força normal, do mesmo jeito que a gente listou aqui os critérios, as condições para saber o que é força-peso, vou listar aqui os critérios, as condições para saber o que é força normal. Primeiro critério, força normal é um tipo de força, é uma força de natureza reação. Reação. É uma força do tipo reação. Então, professor, eu quero identificar lá, saber se é uma força normal. Se for do tipo reação, já é uma grande candidata a ser força normal. Por quê? Para ser normal, primeiro tem que ser uma força de reação. Segundo critério, segunda condição, são forças que só ocorrem, só acontecem. Alguém pode dizer, professor, mas tem uma exceção. Não tem exceção. Não, mas tem um outro cara que não tem. Somente, só acontece em situações que tenham superfícies. Que tenham superfície. Como, professor? Mostra um exemplo aí. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Exatamente como o exemplo anterior. Aqui o topo, o tampo aqui de uma mesa. Lá, a superfície. A mesa está aqui. A mesa, a pia, o chão, o que for. Lá, a superfície. Sobre essa superfície, eu coloco um bloco. Como sempre a gente disse, né? A maioria dos casos vão ser blocos, caixa, tijolo, tá aí o bloco. Coloquei aqui, não 100% apoiado, para a gente ver essa imagem aqui como se fosse um zoom, ampliado, aumentado, para a gente ver aqui o espaçamento entre um e outro. Professor, já estudamos 2 casos, força-peso e força normal. Como a gente tinha dito desde o começo da aula, qualquer caso, gente, seja o primeiro, o segundo, o nono caso, eu sempre tenho que analisar aquele caso em específico, começando desde o primeiro. Desde o primeiro. Primeiro caso, segundo, terceiro e assim por diante. Esse daqui é o segundo, professor, força normal. Então, vamos analisar ele começando desde o primeiro. Qual é o primeiro? Força-peso. Então, nessa situação, vamos analisar todas as forças. Professor, qual é a primeiríssima força que a gente analisa? A gente já viu força-peso. Como é que vai estar a força-peso?
força-peso sempre apontando para baixo, né? Ó, descendo para baixo, como o Matuto diz, né? Ó, descendo para baixo, apontando para baixo, mais para o centro. Tá aí, força-peso. Só que, por sua vez, esse peso aqui, essa força, ela vai estar pressionando a superfície. Estão vendo aqui que tem superfície? Vai estar pressionando. É como se a mesa aqui, o chão, dissesse, eita, vai ter alguém em cima de mim, me empurrando, me pressionando. Então, ele vai sentir e vai fazer o quê? Vai reagir. É uma reação. Então, essa reação vai ser contrária à terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Se o peso está para baixo, a reação vai ser para onde? A reação vai ser para cima. Então, essa reação, olha, vai estar para cima aqui. Reação. Reação. Pronto, ó, já vi duas condições, dois critérios. Primeiro, essa força vai ser uma força do tipo reação. Segundo, está ocorrendo em superfície. Logo, ela é uma grande candidata para ser uma força chamada força normal. Força normal. E o terceiro e último critério, terceira e última condição é o seguinte: ocorre como sendo uma força do tipo reação, ocorre somente em superfície. E terceiro, forma com essa superfície um ângulo reto. O ângulo reto. O que é ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. É como se eu quisesse prolongar aqui, olha, prolongar aqui essa reta, essa seta, e aqui embaixo ela vai formar quanto? 90 graus. Então, gente, sinceramente, o aluno que vai fazer o Enem, o aluno que vai fazer vestibular, um bom aluno, um aluno dedicado, estudioso, ele vai seguir esses três critérios. Sendo uma força que obedeça esses três critérios, acabou-se. É uma força do tipo força normal, simples assim. É a força normal. Ah, professor, por quê? É uma força de natureza de reação, ocorre apenas em superfície e forma com a superfície um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E mais, ela vai ser contrária, né? Ó, vou colocar aqui, acrescentar, contrária à superfície. Contrária. Ah, professor, a superfície está embaixo. A reação normal está para cima. Por quê? Se eu não colocasse essa observação, alguns alunos poderiam dizer, ah, professor, eu entendi. Então, quer dizer que a reação normal sempre, olha aí, eu falei aqui, né? Ó, pelo costume, eu disse reação normal. É chamada reação normal, força normal ou reação normal, porque é uma força de natureza reação. Então, a reação normal, alguém poderia dizer, sempre vai acontecer para cima, professor? Verdadeiro ou falso? Pronto, aí, questão teórica do Enem. Pode ser a questão do simulado. As forças normais, a força normal, sempre vai apontar para cima, verdadeiro ou falso? E aí, alguém quer arriscar? Verdadeiro ou falso? Ninguém? Nem no chat? Nem no microfone? Mas é uma questão teórica, né? Pronto, disseram lá, Gabriel, né? Não, Gabriel foi outra interação, certo? E aí? A reação normal sempre ocorre para cima? Falso, falso. Por que é falso, professor? Nesse caso aqui, a superfície está embaixo. A reação normal é para cima, nesse caso. Mas, exemplo, se eu tivesse a parede, exemplo aqui, ó, tem uma parede, sobre a parede é uma superfície, tá? Sobre a parede eu vou e fixo. Aqui, prego aqui, parafuso, sei lá o que seja, o objeto. Então, eu estou parafusando, pregando, exercendo aqui sobre a parede. A reação normal vai estar para onde? Vai estar para cima? Não. A reação normal vai estar para fora. Cá para frente, olha a reação normal. Então, a reação normal sempre é contrária à superfície. Se a superfície está embaixo, a reação normal é para cima. Se a superfície está na parede, do lado, né, a reação normal é para fora. Ah, professor, me deu outro caso. Pronto, aqui, como um quadro, né? Ó, esse quadro aqui, ele está fixado, né? Ó, preso aqui na parede. E a parede, por sua vez, reage. Porque a força normal é uma força de sustentação, ela sustenta. É diferente lá do cinema, dos filmes, né? Que o fantasma não tem sustentação. Se o fantasma viesse aqui, ia atravessar a parede. Ou seja, se não tivesse reação normal, esse quadro ia atravessar a parede. A reação normal nada mais é que uma força de sustentação. Eu empurro contra a superfície, por sua vez, reage contrária. Se não tivesse essa força de sustentação, ia entrar de parede adentro. É esse caso aqui, ó. Na parede, eu estou fixando aqui o quadro. Fixei o quadro. O quadro não entra de parede adentro. Por que não entrou de parede adentro? Existe uma reação, professor. Essa reação é contrária, é oposta, do lado oposto à superfície. E é chamada de força normal. Simples assim. Então, olha lá. Quando a superfície está embaixo, reação normal para cima.
Quando a superfície está do lado, na parede, reação normal para fora. Deu outro exemplo, professor, no teto. Tá aqui, ó. Estou vendo aqui no escritório a lâmpada lá no teto. Então tem aqui, ó, superfície do teto, lá em cima. Fixa aqui em cima a lâmpada. Pregado, parafusado, seria o que for. Então, pregou aqui. A reação normal vai estar para onde? Vai estar para cima? Reação normal vai estar para fora, para frente? Reação normal aqui nesse caso está para onde? Reação normal sempre é contrária à superfície. E mais, formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Ó, olha lá a reação normal. Porque se não tivesse essa força de sustentação, a lâmpada ia entrar de teto adentro, de lá já dentro e lá para. Então, a reação normal sempre é contrária. E esse caso aqui do teto é interessante, ó, porque a força normal ela vai ser na mesma direção, no mesmo sentido da força peso. Qual outra força eu tenho aqui? Ó? Força peso apontando para baixo, né? Ó, descendo para baixo para o centro. Então, olha lá, as duas forças, força peso e força normal, ambas no mesmo sentido. Já aqui, olha, os sentidos opostos. Então, gente, nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, questões desse tipo, você vai analisar nada mais, nada menos que identificar qual é o tipo de força. Como é que se representa a força? E como é que lá, no caso, na situação, eu vou representar, desenhar a força. Se está para baixo, se está para cima, se está saindo, se está do lado. Tranquilo? Então, olha, a força normal, não tem o que fazer. Ah, professor, não tem forma? Não, forma não tem. Porque ela sempre vai ser reação de uma outra força. Aqui era a reação do peso. E aqui vai ser a reação de quê? Aí a gente vai ver nos exemplos. Então, já estudamos 2 casos. Vamos lá? Faltando 7 minutos para o terceiro e último caso. A gente disse, né, ó, hoje trabalhar mais ou menos, em média, 2 ou 3 casos. Vai dar para trabalhar até o caso 3. Vamos lá. Terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Mais uma vez, terceira pergunta. E aí, quem vai participar, mesmo seja no chat. Terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Terceiro tipo de força. E aí, ninguém? Força de... Cadê lá no chat? Força de contato. Força de contato. Então, gente, sinceramente, nesse primeiro momento, pronto, olá, Davidson, respondeu no chat. Parabéns, gente, tem lá a participação. Então, nesse primeiro momento, gente, garantam, o professor repete aqui várias vezes, é um dos assuntos mais simples, é só a teoria, você vê lá a teoria, a definição, o conceito, não tem conta, não tem cálculo, não tem nada para calcular. É somente você identificar, saber lá qual é o tipo, qual das forças é lá o que eu estou naquela situação, identificar a força e representar. Como é que eu vou representar? A setinha vai ser para baixo, vai ser para cima, vai ser inclinado, vai ser para o centro da Terra. Então, força de contato. Qual é o símbolo? É fissão de forma. Olha lá, é fissão de forma. Então, gente, o caso de força de contato é o que a gente viu na semana passada. Leis de Newton, parte 1. Ou seja, a teoria, as definições do conceito. A gente tinha lá o exemplo de um bloco. Foi a segunda lei de Newton. Foi, ó. Tinha lá um bloco. Vamos dizer, esse bloco está aqui sobre uma superfície, sobre uma mesa, sobre o chão. E sobre esse bloco atua uma força. Essa força é chamada de quê? Força de contato. Por que contato, professor? Porque eu vou ter que estar realizando literalmente o contato, apoiando sobre ele, tocando nele, apoiando e empurrando. É chamado de força de contato. E mais, geralmente, nas questões de Enem, vestibular, questões desse tipo, o tipo de força de contato, eles não trabalham questões com apenas um bloco. É uma situação muito simples, muito trivial. Eles colocam no mínimo 2 blocos, 2 objetos, 2, 3, 4, 20 blocos. Então, na maioria dos casos, eles colocam sempre mais de um bloco. Então, vamos colocar aqui questão com 2 blocos. Começar com o mais simples, né? Tá, professor, se eles começam a partir de 2, vamos começar aí a partir de 2. Vamos chamar bloco A e bloco B. Tem 2 blocos. Aí eu quero saber, represente todas as forças. Então, gente, é aquilo que a gente já falou várias vezes para vocês. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Não, professor, eu sou aluno espertinho. Se é o caso 3, eu vou estudar só o terceiro caso. Sempre tem que começar do primeiríssimo caso. Lá dos casos anteriores. Do primeiro, vou para o segundo, vou para o terceiro, quarto e assim por diante. Ah, estou no terceiro caso? Então eu começo do primeiro, no segundo, e depois vou para o terceiro. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo questão desse tipo? Primeiro, é uma receita de bolo, gente. O aluno dedicado, o aluno aplicado, vai anotar lá no canto do caderno. O passo a passo, a receita de bolo, a metodologia, os procedimentos. Primeiro passo é separar.
separar. Olha lá, o professor está fazendo aqui para vocês. Não era para eu fazer, era para vocês fazerem, né? Então, a primeira coisa que eu faço, professor, tá lá, fui lá no Enem, fui lá no vestibular, tinha uma questão como o senhor disse, uma força sobre 2 blocos. Primeira, qual o procedimento, qual o passo a passo, a sequência lá, as regras que eu sigo. Primeira regra, separa todos os blocos. Não, mas eu tenho 2 blocos, não importa. Eu tenho 20 blocos, não importa quantos blocos. Primeiro passo, separa todos os blocos. Então, vamos separar aqui, ó. Bloquinho A e aqui o bloquinho B. Separei todos os blocos. Bloco A, bloco B. Primeiro passo, separa todos os blocos. Segundo passo, representa todas as forças. Representar todas as forças, uma após outra, desde a primeira na sequência. Vamos analisar todas as forças. Sobre o bloco A, qual é a força que atua? Tá, professor? Qual é a primeiríssima força que a gente viu? Força peso. Para onde é que está apontando a força peso? A força peso é para onde? Para baixo. Olha lá, para o centro. Então aqui vai ser o peso de A. Peso de A. Ah, professor, depois da força peso, a primeira vem a segunda. Qual é a segunda força? Força normal. Nesse caso aqui, a força normal é para onde? Para cima. Alguém pode dizer, não, professor, disse que sempre a força normal é para cima. Não, não é sempre. Nesse caso aqui é para cima, porque é oposto à superfície que está embaixo. Então, a força normal para cima, olha, normal de A. Normal de A. Ah, professor, tem mais alguma força sobre o bloco A? Todas as forças, representar todas as forças sobre aquele bloco. Tem mais uma força. Qual é a força? O Fzão. O Fzão aqui, ó. O Fzão aqui. Força de contato. Acabou-se, professor. Acabou-se a força sobre o bloco A, acabou. Porque até agora a gente só viu 3 forças. Força peso, força normal, força de contato. Vamos agora para o bloco B. No bloco B, professor, quais são as forças? Mesma coisa. Força, peso, eu vou lá na sequência, um após outro, seguindo a ordem, todas elas. Força, peso, nesse caso aqui, ó, força, peso, apontando sempre para baixo, sempre, não. Para cima, nesse caso aqui, força normal, normal de B. Quero saber agora, vou deixar para casa, faltando 1 minuto, né, ó. Ah, professor, essa força Fzão aqui, ela vai se transferir para B? Ou vai se transferir oposta para A? É A sobre B ou é B sobre A? Então, eu estou deixando para casa. Não estou pedindo para fazer conta, não estou pedindo para calcular, não estou deixando nenhuma conta, nenhum cálculo. É só você continuar os desenhos. Do mesmo jeito que a gente está representando aqui, ó. Todas as forças, você vai continuar aqui representando as forças. Está faltando aqui, no mínimo 2 forças. Você vai representar aí as forças que estão faltando. Ah, professor, é a força de A sobre B? Ou é a força de B sobre A? É uma que age ou é uma que reage? Como é que eu vou desenhar? Vai ser indo ou vai ser voltando? Então, isso fica para casa. E aí, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Nossa aula acaba aqui, né? Ó, 11 horas. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta nesse primeiro momento? Nesse primeiro dia de aula? Na primeira aula sobre a aplicação de lei de Newton, nós vimos 3 casos. 3 tipos de força. Força peso, força normal e força de contato. Próximas aulas, vamos continuar em sequência e responder exercícios. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Pode desligar aqui a gravação, porque o pessoal sente mais à vontade, né? Ei, gente, parabéns aos que estão fazendo as tarefas, bons estudos e boa sorte. Qualquer dúvida,